Olá, eu sou Fernanda Dias Pacheco Xavier, aluna do curso de Pedagogia. Venho apresentar a apresentação do meu TCC. O tema do meu TCC é Brincar é Coisa Séria. Optei por esse tema por ser professora de educação infantil da rede pública de Curitiba. E dentro da educação infantil, eu pude vivenciar a necessidade de brincar em sala de aula. A brincadeira em sala de aula é primordial. As crianças, elas brincam o tempo todo, as crianças, elas têm a necessidade de brincar. As crianças têm a necessidade de estar em movimento em todo o tempo. Esse estudo demonstra a importância dos jogos e das brincadeiras no desenvolvimento das crianças na educação infantil. Educação infantil. E apresenta a necessidade destes para o desenvolvimento integral das crianças pequenas. Brincar é fundamental na educação, tanto na educação infantil. É por meio da brincadeira que a criança aprende, é por meio da brincadeira que a criança interage, é por meio da brincadeira que ela se socializa, é por meio da brincadeira que ela aprende a respeitar as regras, É por meio da brincadeira que ela interage com o outro, com o adulto. Observando como as crianças brincam, surgem diferentes perspectivas de análise do comportamento de brincar. A capacidade motora, étnica, cognitiva, afetiva e estática. A relação e inserção pessoal na sociedade. No movimento do brincar, a criança tem possibilidade de conhecer as pessoas com quem convive em seu espaço social, conhecer o espaço onde convive, conhecer o seu próprio corpo, desenvolver sua autonomia, construir sua identidade, tendo a oportunidade de aprender normas, valores, conceitos e regras. É dentro da educação infantil e através do brincar e da brincadeira que a criança se socializa, que a criança brinca, que a criança respeita as regras, que a criança aprende direitos, que a criança começa direitos e deveres, que todos temos direitos e deveres. É a partir da educação infantil que a criança se insere na sociedade de fato. O movimento de brincar, com o movimento de brincar, a criança tem a possibilidade de conhecer as pessoas com quem ela convive em seu espaço social, conhecer o espaço onde convive, conhecer seu próprio corpo e desenvolver sua autonomia, construindo sua identidade, tendo a oportunidade de aprender normas, valores, conceitos e regras. No ato de brincar, desenvolve-se também as linguagens oral, escrita, musical, matemática e plástica. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade e à convivência e à interação com as outras crianças. Isso é o que nos fala as Diretrizes Nacionais Curriculares de 2010 da educação infantil. A história da infância nos mostra que a criança vê o mundo por meio do brinquedo. Segundo Dornelles, 2001, a criança expressa-se pelo lúdico. A linguagem da criança é o lúdico, a linguagem da criança é o brincar. A criança é o tempo todo na brincadeira, o tempo todo na interação com o outro, é através do brincar e através da ludicidade. Brinca-se desde muito cedo, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, os seus eixos norteadores são a interação com o professor, interação com as crianças, interação com brinquedos e materiais, interação
entre criança e ambiente, a interação, relação entre instituição e família e as crianças. Né? Desse contexto, a criança deve estar inserida, ela deve estar nesse meio de brincar, tanto com adulto, quanto com criança, como professor, como os familiares. Grady e Kirsten, 2001, relata que desde muito cedo os bebês começam a conhecer o mundo. Isso depende das relações que eles constituem com os que estão à sua volta e com que eles interagem com eles, né? À medida em que eles ampliam suas experiências, seus corpos já não lhe bastam mais para as brincadeiras. À medida que a criança vai crescendo, as brincadeiras vão mudando. À medida que a criança vai evoluindo, as brincadeiras também vão evoluindo e tomando uma complexidade maior. A cada passo, a cada desenvolvimento das crianças, as brincadeiras também evoluem junto, né? O jogo de faz de conta, né? A ludicidade do faz de conta, do imaginário, a criança tem a possibilidade de experimentar diferentes papéis sociais que conhece e vivencia no cotidiano, né? Através do faz de conta, da brincadeira de casinha, do ser alguma coisa que ela deseja, do ser uma princesa, do ser um príncipe. É através disso, através do brinquedo do faz de conta, mais do que repetir um modelo de ação que ela observa, né? O adulto ou outro, ela está vivenciando por ela mesma, ela está vivenciando a relação adulto-criança. Ela está no faz de conta, ela é a forma com que a criança pode compreendê-lo. É através do faz de conta, através do fingir que é mamãe, do fingir que é papai, que ela consegue compreender. É através da brincadeira que ela compreende a sua inserção no mundo, na sociedade, no espaço que ela está inserida de fato. Segundo Friedman, 2012, as crianças são seres integrais, né? Pois as atividades propostas são estruturadas de modo compartimentado. Existe uma hora determinada para trabalhar a coordenação, uma hora para expressões plásticas, outra hora para o corpo, outra hora para desenvolver o raciocínio, outra linguagem, outra sob orientação do professor. Existe uma hora determinada para tudo, e assim por diante. Segundo Vygotsky, 1998, aponta a importância do ato do brincar na posição do pensamento infantil. Segundo o autor, a criança percebe-se e relaciona-se com o mundo, as pessoas, as coisas, as brincadeiras, né, através do interagir, do se relacionar. O Vygotsky acredita que é o social, né, o meio em que a criança está inserida, que vai favorecer o seu desenvolvimento, né, a formação social da mente, né. Esse grande pensador dedica um capítulo da obra para discorrer sobre a importância do brinquedo e a designação dada por ele para o ato de brincar, englobando a brincadeira, jogo e o brinquedo em si. A importância de se brincar com o brinquedo, a importância de se brincar com jogos e fazer com que a criança, com que o indivíduo esteja inserido no social, no meio social, para que haja o seu desenvolvimento pleno. E quando o brincar não existe? O que acontece quando a gente não brinca? Ou a ausência do brincar, o que pode ocorrer? A ausência de brincadeiras acarreta na redução do brincar espontâneo e na perda da qualidade desse brincar. Não há mais espaço ou tempo para que as crianças brinquem livremente, cada vez mais presas em casas e em instituições de ensino, que não valorizam o brincar livremente. O mundo moderno, com as novas tecnologias que oferecem as brincadeiras e jogos, as quais não permitem que as crianças se movimentem livremente. A tecnologia é muito boa? Sim, mas por um lado também reprimiu, né, a cultura da infância,
tirou a capacidade ou parte da capacidade da criança interagir e brincar com o outro livremente e sem tecnologia, né? Hoje em dia você tem as crianças que só querem brincar celular, tablet e esquecem de que podem correr lá fora, brincar de bola e fazer todas aquelas atividades que para a criança é muito importante, né? Porque ajuda a fazer as conectividades, ajuda a desenvolver as habilidades e nesse contexto as tecnologias fizeram com que elas perdessem parte dessa experiência de brincar livremente, de estar conectado com o amigo, com a natureza, com o brinquedo do lado de fora. Como uma das consequências da falta de brincadeiras e jogos na vida de uma criança é o amadurecimento precoce, sobrecarregando seu tempo com muitas atividades, não permitindo às crianças o brincar por brincar, vivenciar as experiências de forma livre, espontânea e criativa. A falta de brincadeira dificulta a socialização, dificulta o desenvolvimento da expressividade, atrapalha a criatividade e não facilita a superação dos desafios, acarretando dificuldades a crianças em seu desenvolvimento integral. A falta do brincar, a falta do brincar livre, a falta da brincadeira, né, dificulta, atrapalha o desenvolvimento integral das crianças. A falta da brincadeira vai deixar alguma coisa em defasagem no seu desenvolvimento integral. Numa brincadeira, as crianças buscam entender as regras para poder participar dela. Durante as brincadeiras, os pequenos aprendem a dividir, trabalhar em equipe, negociar, compartilhar, controlar emoções, contar. Desse modo, as crianças que não brincam transformam-se em adultos solitários, individualistas e egocêntricos. A criança tem que brincar, faz parte da cultura da criança brincar. É através do brincar que a criança se desenvolve. O brincar, ele traz leveza, descontração, né? A sua ausência prejudica o desenvolvimento da linguagem do pensamento, da socialização, da iniciativa da autoestima. Na iniciativa da autoestima, ele atrapalha, né? Ele não deixa a criança desenvolver plenamente essas áreas. E como cultura da infância, né? Nós temos o direito de brincar. O brincar e se divertir são os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes que estão garantidos na Constituição Federal de 1988. No Estatuto da Criança e do Adolescente e pela ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos Direitos da Criança, de 1959, é ratificada pela Convenção dos Direitos da Criança de 1989. Mais que um direito da criança, o brincar é um dever do Estado e uma responsabilidade da sociedade em que vivemos. Quer dizer, a criança é garantido o direito de brincar. A criança tem esse direito. O Estado garante, a sociedade garante. Muitas vezes não acontece, mas está garantido na lei. O ato de brincar favorece a atenção, a concentração, desenvolve o respeito às regras, e a compreensão do papel social de cada indivíduo, seus relacionamentos na sociedade. As crianças se adaptam e aprendem a negociar, argumentar e respeitar o próximo. Tudo isso o ato de brincar favorece. Né? Concluindo, é através do brincar que a criança desenvolve a imaginação, descobrindo de forma gradativa as possibilidades diversas existentes e a realidade que a cerca, aprendendo de maneira apropriada a tomar suas próprias iniciativas. Por tudo o que foi falado, gostaria de destacar este tema deve ser tratado com a maior seriedade e responsabilidade por todos nós, pois ele
reflete o futuro da nossa sociedade. E é por isso que eu reafirmo que brincar é coisa séria. Agradeço a atenção e a oportunidade.